Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Pessoal, vamos lá então, vamos começar uma série nova aqui no canal, que eu tava bem entusiasmado para fazer. E assim, como vocês sabem, né, que eu sou apaixonado por Fórmula 1, e o que acontece? Eu vi que tem muita gente que está chegando nesse mundo da Fórmula 1 e às vezes não conhece tanto com alguns termos técnicos, algumas coisas que a gente fala aí nas análises das corridas, né? E eu queria, digamos assim, trazer todo mundo para esse mesmo universo. Então por causa disso que eu resolvi fazer esse vídeo, que eu vou chamar de Back to Basics, que é basicamente a gente vai destrinchar alguns termos que são bem usados nas corridas, né? Para que todo mundo possa entender, né? Quando às vezes os narradores usam algumas palavras, eu uso nas análises, então para que fique mais fácil. Enquanto isso, está rolando aqui Monza 2020, que foi uma das corridas legais demais que aconteceram, né? Cheio de reviravolta, então é isso aí. Mas vamos lá então. Eu já estava com a ideia de fazer esse vídeo faz um tempo, e depois que uma seguidora do canal também reforçou, né, essa ideia que seria legal fazer, então aqui nós vamos começar. Primeiro então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é basicamente sobre novas regulamentações, né? Que é um termo que tem sido falado muito desde o começo da temporada, né, 2022, e muita gente não entende o que é isso. O que são essas regulamentações, o que é isso? Vamos lá então. A Fórmula 1 tem um livro de regulamentos, não estamos falando aqui das normas técnicas, mas que determinam como que as equipes precisam construir os carros, certo? Então assim, isso começou, né, desde o início da categoria, foi mais livre e hoje em dia ele é um pouco mais travado. Por quê? Basicamente, então, esse livro de regras ele determina como que as equipes devem construir os carros. E o que acontece? Essas mudanças aerodinâmicas do carro que veio até 2021 para 2022 fez com que basicamente o carro inteiro fosse reconstruído, mudado. A única parte que, entre aspas, ficou similar foi a construção do motor e da unidade de motor elétrico, porque os carros da Fórmula 1 hoje são híbridos, né? É um motor V6 a combustão, se eu não me engano ele tem 1.6 litros e mais um motor elétrico. E o que acontece? Por que isso foi mudado? A categoria queria muito que assim, ela voltasse a ser um pouco mais competitiva, porque nos carros antigos, na aerodinâmica até 2021, os carros não conseguiam andar próximos uns do outro, próximo que a gente diz assim, porque o que acontece? Todo o arrasto aerodinâmico que vinha do carro da frente para o carro de trás, ele acabava que quando o carro de trás chegava a mais ou menos um segundo do carro da frente, os pneus começavam a superaquecer. Então você não conseguia ter essas batalhas tipo assim, muito próximas uma da outra, sabe? Porque o carro de trás simplesmente não conseguia andar aqui. Ele tinha que se afastar ou chegar e já passar de uma vez, entendeu? Então o que acontece? Por causa disso, eles tiveram toda uma reestruturação no carro. Vocês podem perceber, né, que no carro 2022 ele tem umas aletas, né, em cima da roda, ele tem também as calotas ali na roda, a asa traseira ela está num formato totalmente diferente, o bico dianteiro do carro. E o que acontece? Uma coisa que mudou muito, até se vocês repararem no carro da Red Bull também do ano passado, o carro tinha um rake muito grande. O que é isso? A dianteira era muito mais baixa que a traseira, o carro andava literalmente empinado. E hoje em dia os carros andam com a traseira muito mais perto do solo. E também outra coisa que mudou foi a parte do assoalho do carro. O assoalho hoje tem um papel muito maior na aerodinâmica também. Tudo isso para evitar a formação dos vórtices que no caso se formavam antes e faziam com que o carro tinha essa turbulência, gerasse essa turbulência para o carro de trás e o carro de trás não conseguisse seguir. Então basicamente um resumo do resumo do resumo foram todas essas mudanças, né, que ocorreram, por isso que os carros mudaram tanto. Galera, então uma coisa que é muito importante que eu tinha esquecido de falar, as equipes para 2022 têm um teto orçamentário de 140 milhões de dólares para construir e desenvolver o carro e também, né, no caso, para a temporada inteira. Então esse foi um dos motivos pelos quais as equipes estão lutando, né, ao máximo para manter o desenvolvimento do carro da melhor maneira possível, para ser o mais rápido possível, mas também eles não podem aplicar algumas soluções mirabolantes que custem muito,
porque daí também tem toda a questão do desenvolvimento geral do campeonato, né? Porque a partir de um certo valor você começa a receber multas, beleza? Então isso é muito importante saber. Para vocês entenderem também como isso já aconteceu anteriormente. Sempre, né? Todo ano os carros passam por mudanças e tal. Mas a última grande mudança foi em 2014, quando os carros deixaram de ser os carros V8 aspirados, somente com motor aspirado, para esses V6 híbridos, certo? Então essa foi uma grande mudança. E assim, não sei se vocês lembram, até que em 2009, alguns carros também já estavam usando uma calota que, diga-se de passagem, tanto a atual quanto a antiga, é feia para dedéu. E o que também mudou, também anterior, não sei se vocês sabem, né, mas o motor na época, por exemplo, do Senna, era um motor V12, alguns ainda eram turbinados, na época tinha suspensão ativa, que hoje é proibida pelo regulamento. E por que eu falei dela? Porque depois, na hora da gente falar de algumas consequências da mudança atual, eu vou falar dela de novo. Depois passou na época do Schumacher ali pelos V10, que tem um ronco absurdo. E depois passou para o V8, né, da época tanto da Brown quanto o carro com o qual o Vettel foi campeão, né, nos 4 anos que ele foi campeão. E o Lewis foi o dominador, né, dessa era híbrida. E o que acontece, gente? Outra mudança também que aconteceu, que foi bem significativa, foi a mudança dos pneus, né, do aro 13 para o aro 18. Né? Então, alguns pilotos até reclamam bastante da questão da visibilidade, mas assim, foi uma mudança que muita gente disse que foi por questão de estética, para os carros ficarem mais bonitos, mas também eu acho que tem a questão da competitividade. E o que aconteceu? Também já agora indo para a questão da parte de suspensão, e o problema principal que foi gerado também por essa mudança de regulamentação, que foi uma coisa que não foi prevista em túnel de vento. Os pneus tinham um papel muito grande nos carros antigos também de trabalhar a questão do envolvimento do amortecimento de impacto, porque eles tinham a lateral do pneu, né, o perfil dele, muito maior comparado com esses pneus aro 18. O carro fica mais bonito sem as calotas com aro 18? Muito. Mas efetivamente falando, o pneu aro 13 era mais, tinha um grip melhor. E outra mudança também nas regulamentações, antes de falar do porpoising, é a questão de algumas regras da corrida também que mudaram, né? A questão do safety car, como que os carros estão permitindo sendo seguidos no safety car, que não pode mais, que nem ano passado o Max fazia de chegar bem do lado, assim, não pode. Você só pode ficar do lado hoje em dia se você ficar atrás da linha do carro que está na tua frente, ou literalmente atrás. A questão do manejo da temperatura dos pneus nos cobertores térmicos. Antigamente o pneu ficava literalmente a temperatura necessária para ele funcionar bem, que era 100 graus. Hoje em dia isso foi reduzido para 70, ou seja, o pneu demora mais para aquecer para a temperatura de trabalho. Isso também reflete em mais competitividade na hora do piloto voltar para a pista, né? Ou seja, não para o que está voltando, mas para quem está atrás, porque a pessoa que está voltando tem um trabalho maior para aquecer o pneu. Só que agora, falando da principal mudança aerodinâmica, o que isso causou? A questão maior foi o porpoising. Por quê? Foi uma coisa que não foi pego, pelo que foi divulgado, né? A gente nunca sabe, mas assim, nos túneis de vento. O que acontece? Que é justamente o carro ficar literalmente fazendo isso aqui, né? O kick, que muita gente fala em português, né? E o que acontece isso? Por que isso acontece? Os carros hoje estão gerando tanto downforce, que é literalmente a força do vento para baixo. Por exemplo, é a mesma coisa um avião. Por que o avião voa? Porque ele consegue gerar uma força no ar que sustenta ele voando, né? O carro de Fórmula 1 tem um efeito inverso. Ele gera tanto ar em cima para baixo para fazer o carro ficar o mais colado possível no chão, certo? Então o que acontece? O carro ele tem toda essa aerodinâmica jogando o carro para baixo, certo? Só que o que acontece? Chega num ponto que isso joga tão para baixo que o fluxo de ar que está embaixo do carro, que também hoje em dia tem muito mais um efeito aerodinâmico também de sustentar o carro para baixo, ele simplesmente é interrompido. Então nesse ponto que o fluxo de ar do carro é interrompido, ele perde sustento aerodinâmico. E o que acontece? Ele é jogado para cima de novo. E ao mesmo tempo que ele ganha de novo esse fluxo de ar, ele, no caso, tanto a força de cima quanto a força de baixo puxam ele de volta para baixo. Só que ele fica literalmente
nessa gangorra jogando o carro para cima e para baixo. Então, explicando resumidamente o que é isso, certo? E o que isso, digamos assim, como que isso poderia ser resolvido? É o que as equipes estão lutando para tentar resolver. No início do campeonato, aparentemente, uma das que conseguiu resolver isso melhor foi a Red Bull, sendo um carro rápido, certo? Porque o que acontece? As equipes sabem como resolver isso, só que isso tecnicamente tiraria tempo de pista. No caso, o carro ficaria mais lento. E, por exemplo, o Leclerc e o Sainz falaram que o carro da Ferrari é um carro que tem muito isso. Só que vem tempo, o carro fica rápido. Então, deixa assim, né? E a Mercedes também no começo da temporada estava lutando bastante quanto isso. Agora, depois da prova de Barcelona, parece que eles conseguiram melhorar essa questão, né? Eles ainda não falaram assim muito como que foi feito isso e tal, né? Mas eles de fato conseguiram fazer o carro ficar mais rápido e diminuir essa questão. Então, assim, eu não sei como ainda que as equipes estão resolvendo, né? Isso ainda não foi falado em nenhum meio, mas tem solução. A solução que já foi falada anteriormente, só que assim não é permitida pelo regulamento, é voltar-se com suspensões ativas, que é uma suspensão com controle eletrônico, que digamos assim não deixaria o carro colar no chão a ponto dele perder, dele interromper o fluxo de ar embaixo e depois se descolar do chão de novo. Então seria uma solução, mas ninguém falou nada disso. E é isso aí, galera. Se você gostou, então deixa um like. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui embaixo. Provavelmente na semana que vem a gente vai começar a falar dos termos técnicos e como que funciona a semana de corrida, beleza? Então até o próximo vídeo.